Bom dia, bem-vindas, bem-vindos a esse novo webinar da Foreign Intelligence. Eu sou Ricardo Ribeiro, analista político da Foreign Intelligence. Estou aqui com o cientista político Rafael Magalhães, que vai participar desse webinar sobre a largada das eleições. O Rafael Magalhães, ele é responsável pelo agregador de pesquisa da Foreign Intelligence. Ele vai apresentar o agregador, falar um pouquinho da metodologia que ele utiliza para construir esse agregador de pesquisa, mostrar os resultados do agregador para o primeiro turno e para o segundo turno, aí no cenário Lula versus Flávio Bolsonaro, e também o Rafael vai apresentar um modelo eleitoral que ele também construiu, baseado em pesquisas, para apresentar qual é o cenário, segundo esse modelo, mais provável para o desfecho da eleição presidencial deste ano. Além da eleição presidencial, a gente vai falar também um pouco sobre a perspectiva para a eleição para o Congresso e para os governadores de estado. Então, eu vou começar com essa parte aí sobre Congresso e sobre eleição para os governos estaduais. Depois eu passo a palavra para o Rafael e volto em seguida para fazer mais considerações sobre a eleição presidencial e a gente concluir a nossa conversa. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só um minutinho. Eu errei aqui o arquivo, só um minutinho. Pronto, acredito que todos já estejam vendo aqui a apresentação. É, bom, eu vou fazer aqui uma sequência, uma lista aí de questões e conclusões sobre as quais a gente tem certeza ou quase certeza e deixar para o final a dúvida que diz respeito aí à eleição presidencial. Bom, primeira certeza, e eu diria que essa é uma certeza assim, bastante consolidada, é que a maioria do Congresso a partir de 2027, continuará a ser de direita e centro-direita. Esses dois gráficos mostram que essa, é, essa situação de predomínio da direita e da centro-direita no Congresso é algo que predominou durante, desde a redemocratização, eu diria até antes da redemocratização, antes da ditadura militar, inclusive, o Congresso brasileiro sempre teve maioria partidária de direita e, no máximo, de centro, tá? Então, no gráfico da esquerda mostra essa evolução da composição partidária da Câmara dos Deputados considerando a divisão ideológica dos partidos, mostra que o melhor momento da esquerda na Câmara dos Deputados foi em 2010, quando o Lula estava encerrando seu segundo mandato e a Dilma foi eleita pela primeira vez para a presidência. Mesma coisa no Senado. A maior participação da direita na Câmara dos Deputados e no Senado aconteceu em 2018, ali no fluxo que elegeu o Bolsonaro e deu maior força à direita no Congresso. Depois, em 2022, retrocedeu um pouco, e em 2026, na eleição de 2026, muito provavelmente essa, essa composição do Congresso vai continuar mais ou menos da mesma maneira como está em 2022, com a perspectiva de que no Senado
a maioria de direita aumente um pouco mais. Essa tabela, esse quadro que eu estou apresentando agora, mostra um exercício que nós fizemos para estimar qual pode ser o tamanho das bancadas dos principais partidos na Câmara dos Deputados a partir de 2027. É muito difícil chegar a estimar com um razoável grau de precisão o que vai acontecer na eleição para deputado federal. Então, a gente partiu de dois parâmetros para tentar vislumbrar mais ou menos o que pode acontecer com as bancadas partidárias em 2027, que serão eleitas em 2026. Uma é o percentual de prefeitos eleitos pelos partidos na eleição municipal. E há diversas indicações quantitativas e trabalhos também na literatura de ciência política brasileira que mostram que há uma correlação grande, elevada, entre o percentual de prefeitos eleitos na eleição em T e o percentual de deputados eleitos pelos partidos 2 anos depois, em T mais 2, para a Câmara dos Deputados. Isso, para quase todos os partidos, essa correlação é verificável, e tem uma exceção importante, que é o PT, que o PT, em nível local, sempre teve uma força menor do que em nível nacional. Então, essa correlação para o PT não é muito forte quanto para os outros partidos. Mas, então, eleição de prefeitos é um parâmetro. Outro parâmetro é o tamanho das atuais bancadas partidárias. Também há evidências fortes de que não há mudanças muito drásticas na composição, no tamanho das bancadas partidárias de uma eleição para outra, a não ser em casos de fusão de partidos, extinção de partidos, etc. Mas, considerando a normalidade dos acontecimentos, excluindo fusões e partidárias, as bancadas continuam mais ou menos iguais. Então, levando em conta esses dois parâmetros, o, nós entendemos que os principais partidos na Câmara dos Deputados em 2027 vão ser PP, União Brasil, PL. PP e União hoje compõem uma federação partidária, então, para todos os efeitos, compõem uma única legenda. Então, PP, União e PL devem disputar aí o posto de maior partido na Câmara. Acho que o PL tem uma ligeira vantagem, porque também há evidências de que candidatos presidenciais competitivos, que é o caso do PL, com Flávio Bolsonaro, conseguem ter aí puxar um pouco mais de votos na eleição proporcional, para a eleição para a Câmara dos Deputados. Então, a tendência é que o PL, a meu ver, supere a União Brasil e continue a ser o principal, maior partido na Câmara dos Deputados. Em seguida vem PT, tem uma federação também com PCdoB e PV, PSD, Republicanos, MDB e Podemos. Então, PP, União e PL são dois partidos de direita, tendem a ser os maiores partidos da Câmara, que indica que a Câmara vai continuar a ser dominada por partidos de direita. O Congresso, no Senado, também esse é o resultado de um exercício que a gente fez, e considerando principalmente o número de senadores que estão em final de mandato, agora em 2026, e a quantidade de candidatos competitivos, segundo as pesquisas disponíveis neste momento, para o Senado. E um parênteses, que pesquisa para o Senado são as que têm a menor capacidade preditiva, porque, especialmente em anos eleitorais, em que há duas vagas abertas para a eleição para o Senado, porque a decisão do eleitor a respeito de quem votar para senador
mesmo de ultimíssima hora. Então, as pesquisas neste momento para o Senado, elas não têm tanta relevância assim, mas enfim, é um parâmetro que a gente utilizou para fazer esse exercício a respeito da composição das próximas bancadas no Senado. O PL provavelmente vai ser o maior partido no Senado em 2027. Na nossa avaliação, tem a capacidade de eleger no máximo 21 senadores. Hoje, a bancada do PL é 16 senadores. É um aumento relativamente importante. PSD vem em seguida, quer dizer, MDB em seguida, depois PT, PSD e União e Republicanos, considerando que União, Republicanos, Podemos, PL e PP compõem o que nós consideramos como bancada da direita, também é uma indicação de que a bancada de partidos no Senado, de partidos de direita no Senado, deve aumentar em 2027. Para o Senado, uma questão importante a partir de 2027, que será uma das bandeiras de campanha dos candidatos ao Senado que estão coligados, que estão apoiando o Flávio Bolsonaro, é impeachment de ministros do Supremo. A meu ver, a possibilidade de que em 2027 haja uma maioria suficiente para aprovar impeachment de ministro do Supremo é pequena. A proporção de cadeiras da direita deve aumentar, mas não o suficiente, a meu ver, para que seja possível que, em condições normais, quer dizer, sem que ocorra algum evento realmente que coloque na agenda de maneira inescapável o impeachment de ministro do Supremo, acho improvável que essa pauta, mesmo com a direita mais forte no Senado, avance, principalmente porque, por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, uma decisão monocrática, ainda não confirmada pela maioria do Supremo, mas que provavelmente será confirmada pela maioria do Supremo, o quórum mínimo para impeachment de ministros do Supremo no Senado aumentou da maioria absoluta, 41 senadores, para 54 senadores, que é o quórum equivalente ao impeachment de presidentes. Esse foi o parâmetro que o Gilmar Mendes utilizou nessa decisão monocrática. E, a meu ver, é muito difícil que a bancada de direita, uma bancada que seja sensível a esse tema de impeachment de ministro do Supremo, domine 54 cadeiras no Senado em 2026. Bom, passando adiante para falar um pouco sobre uma outra certeza, é que a maioria dos governadores eleitos em 2026 também será de direita e centro-direita. Isso aqui é um mapa apresentando a situação atual, segundo as pesquisas, segundo nossa avaliação aí qualitativa a respeito das disputas em cada estado. Em cinza mais escuro estão os estados onde, muito provavelmente, partidos de direita sairão vencedores na disputa pelos governos estaduais. Em cinza claro estão os estados onde a disputa está indefinida, e em vermelho os estados onde a esquerda muito provavelmente elegerá governadores. Nesse caso a esquerda é o PT. No campo da esquerda, além do PT, estão incluídos PSB e PDT. Mas os favoritos da esquerda hoje, neste momento, são os candidatos ao governo do Piauí e do Rio Grande, desculpa, do Rio Grande do Norte. Considerando os estados onde as eleições estão indefinidas e os candidatos mais competitivos nesses estados,
Eu fiz aqui uma tabela com o número máximo de governadores que cada partido pode eleger em 2026. Então, PSD aparece em primeiro lugar com 8 potenciais governadores, depois PL com 6, MDB com 5, PP 4, Republicanos 4, PT 4, e etc. Consolidando esses números nessa divisão direita, centro, esquerda, a direita tem potencial de eleger até 18 governadores, o centro até 16 governadores e a esquerda até 6 governadores. Tá? Então, essa situação atual pode mudar, obviamente, mas eu acho que esse quadro é um pouco mais estável, um pouco mais previsível do que o quadro para a eleição para o Senado. Bom, eu vou parar de compartilhar aqui a minha parte, passar agora para o Rafael, porque a gente vai entrar agora no tema da eleição presidencial, e aí o Rafael apresenta aí o agregador, o resultado do agregador, e a partir daí a gente passa a falar sobre a eleição presidencial. A bola é sua, Rafael. Tá certo, Ricardo. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado a todos pela participação aqui nesse evento, nessa manhã. Então, vou falar um pouco sobre nosso agregador de pesquisas que a gente desenvolveu e também sobre o modelo eleitoral que a gente construiu a partir dos resultados desse agregador. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiramente com o agregador, a gente vai tentar tirar todo o ruído desse monte de pesquisa que está aparecendo nas últimas eleições, nas últimas 2, 3 eleições, aumentou muito o número de institutos de pesquisas, né? Antigamente, quando eu estava crescendo, começando a acompanhar a política, era Datafolha, Ibope e Vox Populi, eram 3. E hoje em dia a gente tem dezenas de institutos que divulgam pesquisas todas as semanas. E como é que a gente faz isso? Eu vou começar aqui primeiro só fazendo uma analogia, e eu vou passar muito rápido por isso, tá? Eu vou chegar nos resultados rapidamente, mas eu quero só dar uma ideia para vocês de como que faz. A gente usa a mesma metodologia que se usa para sinal de GPS no celular, por exemplo, ou algum aplicativo de GPS, que é esses aplicativos estão fazendo. O que o celular está fazendo? Ele está pegando sinal de diferentes satélites, de diferentes lugares, e ele está filtrando o sinal desses satélites e ele está avaliando simultaneamente qual que é a confiabilidade de cada satélite e para determinar qual lugar você está no mapa. Então, ele vai determinar de acordo com os resultados que ele recebe, vai filtrar esses resultados para eventuais ruídos, porque o satélite pode ter algum problema, ou às vezes você tem ruído atmosférico no sinal, então você vai filtrar esses ruídos e você vai vai extrair desses ruídos o sinal correto da sua localização. E com pesquisas eleitorais, a gente pode fazer uma analogia que é muito parecida, né? Então, você tem fontes diferentes de dados, que são os institutos de pesquisa, cada fonte pode ter um viés, pode ter algum tipo de diferença metodológica que pode prejudicar ou ajudar um ou outro candidato. Uma vez que a gente tem esses sinais de fontes diferentes, a gente pode construir uma trajetória, e no nosso caso aqui a trajetória, a evolução diária do nível de votos de cada candidato. Então, a nossa estimativa aqui é feita diariamente, mesmo nos dias que não tem pesquisa, a gente consegue fazer uma projeção com base nos resultados dos dias anteriores. E eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente faz essa projeção. E por fim, a gente faz essa atualização simultânea de parâmetros, né? Então, uma vez que todo dia que sai uma pesquisa, a gente põe a pesquisa no modelo, o modelo vai filtrar essa pesquisa, vai comparar com o resultado que ele tem, e ele vai usar esse resultado para medir quão confiável é aquela fonte de sinal, aquele instituto. Quanto mais confiável, mais ele vai levar em consideração para ajustar a posição no agregador, e quanto menos confiável, quanto mais enviesado for o histórico daquele instituto, menos peso ele vai dar para aquele instituto. Então, o que a gente consegue é extrair um sinal mais estável, que não é aquela coisa de que, se você ficar acompanhando só as pesquisas, né, as pesquisas aí cada uma com uma metodologia diferente, parece que o Lula às vezes sobe de um dia para outro, depois desce, fica parecendo um zigue-zague, né? Obviamente, o eleitor brasileiro não está mudando de opinião todos os dias desse jeito. O que está acontecendo aí é só um ruído das diferentes metodologias dos institutos, e a gente então está tirando esse ruído para trazer um sinal mais estável da situação real da corrida eleitoral, né? Então, essa é a analogia que a gente está fazendo. Eu coloquei aqui, mas na verdade eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas coloquei como referência
quais são os métodos que a gente usa. Então, esse método que é usado também em sinais de GPS, mas são esses filtros de Kalman, né? Para quem tiver, eu sei que no mercado financeiro tem muita gente que é formada em engenharia, então pode ter ouvido falar ou conhece talvez bem esses modelos, mas a gente está estimando essa trajetória diária por meio desse modelo de tendência linear local, e aí cada dia a gente faz uma estimativa nova. E aí, além disso, a gente tem um modelo de mensuração, que é o modelo que recebe novas pesquisas e filtra os resultados de acordo com alguns critérios. E nessa filtragem de resultados, a gente está compensando, a gente está ajustando os erros de cada instituto por turno. Então, a gente está comparando os resultados da eleição de 2022 no primeiro e no segundo turno e vendo quais são os institutos que foram melhor ou menos, ou não foram tão bem no primeiro ou segundo turno. Então, a gente faz a diferenciação por turno e por alinhamento político. Então, a gente está pegando aqui no nosso agregador quais são os institutos que talvez, pela metodologia, aqui a gente está falando, quando fala de viés, a gente não está falando, a gente não está acusando nenhum instituto de nada. Mas por metodologia você pode talvez alcançar com mais facilidade os eleitores de um candidato ou os eleitores de outros candidatos. Então a gente a gente vai estimar qual que é esse efeito que cada instituto tem para cada candidato, de acordo com o alinhamento político do candidato, e a gente vai tirar esse ruído também. A gente vai compensar isso para que a gente tenha realmente o mais próximo possível de qualquer situação real da eleição, e não um zigue-zague mudando todos os dias. Então, vamos falar dos resultados. Eu vou deixar aqui essa parte mais teórica como referência, mas, obviamente, eu não vou entrar tanto, mas quem tiver dúvida, a gente pode conversar na hora das perguntas. Então, vamos aqui entrar no cenário do primeiro turno, né? Então, esse aqui é o agregador de pesquisa com os 5 principais candidatos no primeiro turno. O que a gente faz uma diferenciação aqui no agregador, na apresentação do agregador, sobre a metodologia de cada uma das pesquisas, então, porque aí você consegue, batendo o olho, você já consegue ver mais ou menos que certos tipos de metodologias podem tornar a vida de um candidato ou de outro melhor ou pior. Então, só batendo o olho aqui, a gente já percebe isso. Mas o que eu quero chamar bastante atenção aqui, que é um dos grandes trunfos que eu acho do agregador, em comparação a você só ficar comparando, só ficar olhando notícias de jornal e acompanhando a manchete, é a estabilidade das estimativas, né? Não tem, o que a gente faz, todo o esforço aqui é tirar aquele zigue-zague, porque esse zigue-zague de um dia para o outro, aumentando 5 pontos, caindo 3, isso não reflete o comportamento real do eleitor. O eleitor não está tão ocupado assim com a eleição, tirando pessoas que trabalham com isso, que talvez tenham um interesse pessoal maior, o eleitor, de maneira geral, não está mudando de opinião todos os dias, de acordo com uma coisa ou outra. O que muda a opinião do leitor são choques que são mais estruturais mesmo, né? Então, por exemplo, o que a gente vê aqui nesse cenário do primeiro turno, a gente vê que o Flávio Bolsonaro, ele nem aparecia nas pesquisas, né? Antes a primeira pesquisa que ele aparece aqui em agosto, o anúncio da candidatura dele foi feito em novembro, se eu não me engano. Então, você vê que não tinha quase nenhuma pesquisa aqui, mas a partir do momento que aparece a candidatura dele anunciada, aí começam a aparecer as pesquisas e ele, que era praticamente desconhecido da população, praticamente desconhecido é forte de falar, mas ele tinha uma intenção de votos muito baixa, em torno de 20% aqui na pesquisa de agosto de 2025, ele começa a crescer. Então aqui a gente tem um choque estrutural, né? É um anúncio de uma candidatura, e aí a gente começa a crescer de maneira, o Flávio começa a crescer de uma maneira bastante consistente, até chegar muito próximo do Lula, nas estimativas de primeiro turno, e o que a gente vê também é que o impacto que é mais marcado aqui do escândalo do Vorcaro, né? Quando aparecem as mensagens do Flávio com o Vorcaro, aí você vê que de fato você tem um ganho do Lula, é um ganho relativamente discreto, mas está lá, ele aparece, e também uma queda do Flávio que agora está estabilizada, né? Nas últimas semanas aí, depois disso não teve muito mais mudança. E em comparação a isso, os outros candidatos, eles também mantêm um nível de voto bastante constante, né? Então você vê aqui o Zema, o Caiado e o Renan, todos eles estão na faixa de 3 a 5% de votos, todo mundo empatado ali na margem de erro, mas o que a gente vê, há muita semelhança da eleição de 2022, o que a gente vê é uma corrida bastante estável com alguns choques. Então, em 2022, eu lembro que um dos choques que houve na campanha foi o anúncio da candidatura do Moro,
que prejudicou o Bolsonaro na época. E esse ano a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Uma corrida relativamente estável. Os eleitores parecem estar com preferências bastante cristalizadas desde o do começo da corrida, e só que aí você pode ter alguns choques de escândalos e que ainda podem vir a ocorrer até a eleição, né? Então, obviamente, não está nada decidido, mas o que a gente observa aí é uma estabilidade bastante grande de preferências. Uma vez que a gente tem esse agregador, esse dado que a gente vê aqui do o Lula com 41%, esses números aqui, 41, 35, são os números quando a gente tira todos os viés dos institutos, tá? Então, isso aqui é o sinal, é a melhor estimativa que a gente consegue fazer de qual que é a situação real do eleitorado hoje em dia. O Lula com 41% de votos, o Flávio com 35% e os demais candidatos ali entre 3% e 5%. Quando a gente pega esse número, esse 41%, uma coisa que a gente pode fazer é projetar para votos válidos, levando em consideração as eleições anteriores, a experiência eleitoral brasileira nos últimos 20 anos, que é o que a gente faz nesse próximo modelo aqui. Então, nesse próximo modelo que a gente está fazendo, a gente está pegando aqueles valores de 41% e 35%. Na verdade, aqui no primeiro turno é o Lula contra todo mundo, né? Então, é 41% do Lula contra 59% de todo o resto. A gente pega esses valores e compara isso com mais de 600 eleições que a gente tem no passado, incluindo eleições presidenciais e eleição para governadores. Então, a gente está pegando os últimos 20, 24 anos, a gente tem mais de 3 mil pesquisas na nossa base de dados desses últimos 20 e poucos anos, e a gente olha para o tempo que falta para a eleição. Então, a gente está olhando para o seguinte, a gente está pegando, então, historicamente, um candidato tem 41% de votos em agosto, faltando 2 meses para a eleição, qual que é a probabilidade dele se eleger? Então, e isso dá para se eleger no primeiro turno, né? E isso dá para a gente esse percentual de 16%. Então, a gente pega aquele valor, simula 2 mil cenários aqui, e nesses 2 mil cenários, a gente pega a distribuição e vê qual que é a proporção de distribuição de votos que dá mais de 50% para o Lula, no caso ele ganharia no primeiro turno, e qual a proporção que dá menos de 50% dos votos. Então, se a gente olhar aqui, essa curva do Lula, a curva vermelha, é uma curva que está predominantemente abaixo da linha de 50% dos votos. Ele está dando só 16% de chance, que é essa parte da curva que está acima de 50%, 16% de chance para o Lula se eleger no primeiro turno. Então, essa é a nossa estimativa com base nos dados do agregador, ou seja, no dado limpo das pesquisas, né, limpo de vieses, e com base nas experiências de eleição para governador e presidente dos últimos 24 anos no Brasil. Então, o mais provável aqui, de acordo com o nosso modelo, é de que, de fato, tenha um segundo turno. Não dá para dizer ainda que o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno, ou na verdade a chance é baixa, né, é cerca de 16%, e o cenário mais provável é que a soma dos demais candidatos seja maior do que o voto do Lula. Então, o cenário mais provável é que tenha segundo turno, de acordo com o nosso modelo aqui das eleições passadas no Brasil, né? Vamos fazer agora o mesmo exercício para o segundo turno. Então, o segundo turno, a gente vai mostrar aqui só o cenário do Lula contra o Flávio, porque é o cenário mais provável de longe, né? É muito pouco provável que algum outro candidato consiga ultrapassar o Flávio e enfrentar o Lula no segundo turno, a não ser que ele realmente haja um choque exógeno muito, muito grande, muito forte, mas aqui a gente vai focar no cenário que é mais provável. Então, nesse cenário mais provável, de novo, a gente tem aqui uma trajetória bastante parecida, né? Só que acho que aparece mais dramaticamente aqui, tanto a projeção do Flávio a partir do momento que a candidatura dele é anunciada, então você vê aqui no final do ano passado, novembro, dezembro, ele vai em costa com o Lula. Teve um momento lá nas pesquisas que o Flávio estava aparecendo frequentemente à frente do Lula, e quando aparece o escândalo do Vorcaro, o escândalo claramente tem um impacto, né? Ele tem um efeito, é um efeito que já se estabilizou e está estabilizado nas últimas semanas já. Então, outras coisas que poderiam ser consideradas escândalos, ou que quem acompanha muito o noticiário talvez acha que pode ter um peso muito forte, mas o agregador não mostra, são, por exemplo, a questão do conflito entre o Flávio e a Michelle, aparentemente não teve impacto forte na intenção de votos para o Flávio, mas o impacto do escândalo do Vorcaro foi real e foi precificado, por assim dizer, né? Ou seja, o eleitor realmente ficou, não foi uma coisa só que na época caiu o Flávio, mas depois ele voltou para o patamar onde estava. Realmente isso teve um efeito permanente na
nas chances do Flávio, e também permanente para o Lula, né? Melhorou a intenção de voto no Lula como consequência. E de novo, quero chamar a atenção aqui que no agregador não tem aquele zigue-zague de vai, às vezes uma pesquisa aparece 49, outra 43, não tem mudança dramática de opinião dos eleitores de um dia para o outro, porque não é isso que acontece na realidade. O que acontece são essas coisas, são bem estruturais mesmo, anúncio de candidatura, um escândalo muito forte, e aí esses aparecem aqui no nosso agregador. Então, nossa ideia é justamente tirar todo aquele ruído e ver o que importa de verdade para definir o voto do eleitor brasileiro. E aí a gente vai fazer o mesmo exercício agora. Uma vez que a gente tem esses dados limpos das pesquisas, e com essa estimativa de voto, o Lula 46% agora e o Flávio 43%, a gente vai calcular a probabilidade de cada um desses candidatos ganhar a eleição no segundo turno. Então aqui é focado no segundo turno, né? Condicional a existir segundo turno. O Lula está com 79% de chance, de acordo com os dados, e de novo, é o mesmo modelo, ou seja, a gente está usando pesquisas de opinião de últimos 24 anos no Brasil, mais de 600 eleições para governador e presidente, e essas pesquisas estão falando que quem tem cerca de 46% de votos em agosto, chega com 80% de chance de vencer a eleição no segundo turno. E o Flávio está com 21% de chance de vencer a eleição. E aí é a mesma ideia, né? A gente faz aquela simulação de 2.000 cenários, e a gente faz a distribuição desses cenários para calcular qual é a probabilidade de cada um deles acontecer ou não. Então, o que o modelo, o recado que o modelo está dando é que o Lula é o franco favorito, e acho que era o esperado, né, por ele ser o presidente, então ele já está com a vantagem da incumbência, e ele está com a intenção de votos mais alta do que o Flávio, de fato. E aí, com base nesses dados, nesses modelos, ele está dando uma vantagem bastante razoável para o Lula, de 80%, 79%. Só que o cenário que o nosso modelo está mostrando é um cenário de que, por enquanto, a chance dessa eleição ser definida no primeiro turno é muito baixa. Então, o recado é, vai haver segundo turno, só que no segundo turno o Lula é o grande favorito. E aí, por fim, eu quero mostrar para vocês um pouco dessa ideia do viés dos institutos, né? Esse cálculo que a gente faz. Esses dados aqui saem direto do nosso modelo do agregador. E aqui eu quero chamar a atenção para alguns institutos para vocês, só para vocês, que vocês, com base nesse nosso modelo, vocês conseguem calibrar um pouco quando vocês começarem a ler os resultados das próximas pesquisas. Então, vou chamar a atenção para alguns institutos, sempre lembrando que quando a gente fala de viés aqui, a gente não está falando de manipulação, tá? A gente está falando de viés que vem de fato de metodologia. Metodologias diferentes vão ter mais facilidade para atingir certas pessoas, para entrevistar certas pessoas e mais dificuldade para entrevistar outras. E o perfil dessas pessoas pode mudar de um instituto para outro, de uma metodologia para outra. Mas algumas coisas que me chamam bastante atenção aqui, que eu sempre presto atenção e que eu recomendo que vocês também prestem, é na Atlas. Então, a Atlas, vejam que as estimativas da Atlas são sempre mais altas do que a média. Então, veja que aqui o 0% seria a média, né? Tanto para o Lula quanto para o Flávio. Então, a Atlas, a gente não tem um perfil aqui de favorecer um candidato especificamente, mas pela metodologia deles, que é a metodologia online, que eles fazem anúncio no Instagram, é uma metodologia que acaba atraindo gente que é mais, que na média é mais mobilizada politicamente do que a média da população. Então, as estimativas de voto na Atlas são sempre mais altas. Então, toda vez que vocês virem o número da Atlas, eu acho que faz sentido vocês internamente descontarem um pouco aqueles números. O Datafolha chama atenção porque tem um favorecimento um pouco melhor para o Lula ali, então eu vejo que o Flávio está bem perto da média, mas o Lula, por algum motivo, o Datafolha consegue atingir mais as pessoas que pretendem votar no Lula. Então, o Datafolha sempre tem um viés um pouquinho pró-Lula nas estimativas. Futura e GERP são dois institutos que têm um viés muito forte pró-Flávio. Então, nesses institutos, o Lula está mais ou menos ali na média, mas os números do Flávio são sempre muito mais altos. E outro instituto que eu quero chamar a atenção é a Quest. A Quest, também por uma questão de metodologia, é ao contrário da Atlas, né?
os números da Quest são sempre mais baixos do que o da média. Então, toda vez que vocês verem um número da Quest, vocês podem fazer um ajuste mental de aumentar um pouco esses números, porque o modelo que a Quest usa, vocês podem ver lá sempre o número de indecisos ou pessoas que não sabem ou não vão votar, é sempre mais alto que o dos outros institutos. E isso está sendo capturado aqui no nosso modelo também. Só que na Quest a gente não tem nenhum favorecimento particular, né? Então mais baixo tanto para o Lula quanto para o Flávio. Esses são os institutos que para mim chamam mais atenção, mas óbvio, de qualquer maneira o gráfico está inteiro para vocês verem ainda as estimativas. E é com base nessas estimativas aqui que a gente faz esses modelos compensando, né? Então toda vez que sai uma pesquisa de certo instituto, a gente vai compensar por esse, por esse viés do instituto e atualizar o viés. Então é simultâneo isso. Da mesma maneira que o GPS ele está vendo o seu lugar e ao mesmo tempo atualizando a confiabilidade de cada satélite, a gente está avaliando qual é a posição de cada candidato e, ao mesmo tempo, reavaliando qual é a confiabilidade de cada um dos estudos e sempre atualizando no nosso modelo. Tá bom? Então, esses são os resultados. Eu passo a palavra agora para o Ricardo para ele fazer uma amarração final aí do cenário eleitoral. Obrigado, Rafael. Bom, eu vou continuar aqui na apresentação falando sobre mais algumas questões relacionadas à eleição presidencial. Tem ainda bastante material, mas eu vou passar. A gente não tem muito mais tempo para eu expor todos os outros tópicos que eu preparei, mas eu vou fazer assim um apanhado geral sobre algumas questões que me parecem ainda importantes para a definição da eleição presidencial e adiantar que a gente trabalha com um cenário subjetivo, quer dizer, não leva em conta só o modelo do Rafael, a situação atual das pesquisas, mas leva em conta outros fatores, e nesse cenário subjetivo com o qual a gente está trabalhando, a gente atribui uma chance de reeleição do Lula entre 60% e 70%, então um pouco mais baixo do que o modelo do Rafael está apontando. E esse modelo do Rafael, que a gente já utilizou em 2022 e teve um resultado muito bom na eleição de 2022, praticamente cravou o resultado do segundo turno da eleição presidencial de 2022. Ele vai ganhando mais robustez, mais consistência, à medida que a gente vai se aproximando da data da eleição, primeiro e segundo turno, porque o modelo daí, a capacidade preditiva do modelo vai aumentando ao longo do tempo, porque a situação das pesquisas, e levando em conta também, como o Rafael já falou, sobre a situação das pesquisas em outras eleições, o modelo vai se tornando mais consistente. Então, vamos ver como evolui. A questão é saber se daqui até o primeiro ou segundo turno podem haver alguns choques, algo que mexa um pouco aí na atual situação da disputa presidencial, que, além disso, mostram uma vantagem do Lula, mas é uma vantagem não muito significativa, 3 pontos. É importante saber, e acho que o Rafael encaminhou também essa questão, de que 3 pontos no agregador é diferente de que 3 pontos em numa pesquisa de determinado instituto, porque esses 3 pontos de vantagem do Lula no agregador são 3 pontos consolidados pela maneira como a gente está tratando o conjunto das informações que está disponível a partir de todas as pesquisas que foram divulgadas. Então, 3 pontos no agregador não é igual a uma vantagem de 3 pontos do Lula numa pesquisa qualquer. Então, está além da margem de erro, e esse conceito de margem de erro não se aplica aqui ao agregador. Tá? Bom, deixa eu voltar a compartilhar aqui rapidamente, para dar sequência.
Opa, errei novamente aqui o arquivo. Ricardo, enquanto você abre, eu vou responder a pergunta do Fernando Sampaio, muito rapidamente. Ele pergunta se, para calcular a probabilidade de vitória no segundo turno, leva em consideração o fato de que a abstenção é heterogênea conforme o perfil do eleitor, renda, escolaridade e assim por diante. O Fernando, a gente não controla explicitamente no modelo, embutido nos dados das pesquisas, no modelo, né, que a gente está usando, pesquisas e resultados da eleição dessas 600 eleições, aí, mais de 600 eleições para governador e presidente, e a gente tem cada um desses estados que tem eleição para governador, por exemplo, tem perfis de abstenção diferentes, né? Então, a, essa informação sobre a abstenção dos eleitores está incorporado tanto nos dados de urna que a gente pega ali dessas eleições anteriores, quanto nas pesquisas anteriores também. Alguns institutos, e aí não são todos, cada instituto varia como eles tratam esses dados, mas alguns institutos incorporam a probabilidade do eleitor ir votar antes de fazer a pergunta e ponderam por isso. Então a gente está incorporando, por a gente estar usando os dados desses estudos, a gente está incorporando esses dados também. Como o Ricardo falou, a gente usou exatamente esse mesmo modelo de 2022 e a gente cravou o número de maneira, a gente, assim, na primeira casa decimal, foi uma diferençazinha. Então o resultado deu muito em cima, é, porque justamente a gente já estava, o modelo já está levando em consideração esse histórico tanto no primeiro quanto no segundo turno, tá? O resultado foi muito bom, porque a gente está levando em consideração, já está incorporando esses dados de abstenção nos dados das eleições anteriores e nas pesquisas que modelam isso na hora de entrevistar os eleitores. Obrigado, Rafael. Bom, seguindo aqui, bom, já disse que duas grandes certezas que a gente tem é que a maioria do Congresso vai ser de direita, centro-direita, a partir de 2027, que a maioria dos governadores também será de direita, centro-direita. Outra quase certeza é que a eleição presidencial vai ser polarizada entre, novamente, petismo, lulismo e antipetismo, como acontece, aliás, desde 89, na verdade, porque desde 89 o PT está sempre presente, ou no segundo turno, ou o 94, 98 era a principal força contra o Fernando Henrique Cardoso, que venceu no primeiro turno 94, 98, mas o PT com Lula era segundo colocado. Então, a eleição brasileira presidencial desde 89 é sempre um embate entre petismo e antipetismo. O resultado da eleição muito provavelmente será parelho, equilibrado, assim, com uma diferença, como aconteceu em 2022. Quem vencer a eleição, e nosso cenário, o favorito é o Lula. Então, se o Lula realmente, esse cenário realmente se confirmar, o Lula será eleito com uma diferença pequena em relação ao Flávio Bolsonaro. É o que, aliás, as pesquisas e o nosso agregador mostra nesse momento. Aí já um pouco menos de certeza, mas também neste momento me parece bastante provável que Flávio Bolsonaro seguirá até o final da disputa. Algumas semanas atrás cresceu a especulação a respeito da possibilidade do Flávio Bolsonaro desistir, abrir espaço para um outro candidato de direita para assumir aí o predomínio no campo antipetista e disputar o segundo turno contra o Lula, mas neste momento tudo indica que o Flávio Bolsonaro irá adiante até o final, a não ser que uma grande bomba exploda aí contra ele no meio do caminho, mas o mais provável é que Flávio Bolsonaro fique até o final e ele será assim, o principal adversário do Lula daqui até o final. A possibilidade de que Caiado, Renan Santos ou Zema
consiga ultrapassar o Flávio Bolsonaro é muito baixa, para não dizer nula. A gente não vai dizer que é zero, né? Porque, enfim, tem que deixar uma margem aí para alguma incerteza, mas considerando a situação atual das pesquisas e o histórico das eleições presidenciais no Brasil, que ao contrário do que muitas vezes se comenta no noticiário político, no colunismo político, a evolução das eleições presidenciais no Brasil, ela não está sujeita a surpresas. É, aliás, se a gente fizer um recorte e pegar a situação das disputas presidenciais no início da campanha eleitoral, que é exatamente o atual momento, sempre o candidato que estava na frente das pesquisas no início da campanha eleitoral, acabou sendo eleito. Isso em todos os casos. Não há nenhuma exceção. Desde 89 até 2022, nas 9 eleições presidenciais, quem estava em primeiro lugar no início da campanha eleitoral acabou se elegendo, o que indica que a campanha em si talvez não tenha assim tanta força, tanta capacidade de alterar o quadro da disputa. Nesta eleição de 2026, como a diferença entre o primeiro e o segundo colocado, entre Lula e Flávio Bolsonaro, é pequena no cenário de segundo turno, talvez a campanha tenha algum efeito, mas olhando para o passado, isso não aconteceu. Bom, eu tinha aqui outras questões que eu iria abordar a respeito da questão presidencial. Eu vou falar assim rapidamente, não vou passar aqui pelos dados que eu preparei. Telhados de vidro. Dos dois lados há possibilidade de que escândalos atinge uma campanha e outra. Pelo lado do Lula, a questão do envolvimento do Lulinha com o escândalo do INSS é a parte do telhado de vidro mais vulnerável do Lula. Então, o Lulinha está sendo investigado em 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma questão que é visível nesse momento, que é um problema para o Lula e a depender do que acontecer daqui por diante, pode ser ter algum dano à situação do Lula na disputa presidencial. No caso do Flávio Bolsonaro, o áudio provocado, como o Rafael mostrou aí nas pesquisas, foi a bomba que, por enquanto, mais atrapalhou o Flávio Bolsonaro, mas a gente sabe que há muita especulação a respeito da possibilidade de que outras coisas surjam contra o Flávio Bolsonaro. Então, os dois candidatos têm potencialmente, pelo menos, algum telhado de vidro para se cuidar e para que os deixam, de certa maneira, vulneráveis a eventos externos à dinâmica da campanha que podem afetá-los durante a eleição presidencial. Em termos de estrutura de campanha, eu diria que há uma equivalência entre os dois. O Flávio Bolsonaro, como a gente sabe, não conseguiu atrair outros partidos para a coligação dele. Então, o Flávio Bolsonaro vai com uma chapa pura, só PL. Isso vai fazer com que ele tenha, na propaganda diária de rádio e televisão, considerando os dois blocos e as inserções, pouco mais de 2 minutos a menos do que o Lula. 2 minutos não é insignificante, mas também não é tão relevante assim. E olhando para outras questões relacionadas à estrutura partidária, o fato do Lula ter também uma coligação pouco maior do que a do Flávio, embora seja restrita a partidos de centro-esquerda e de esquerda, dá uma pequena vantagem para o Lula, mas também não acho que seja uma vantagem significativa. Então, em termos de estrutura de campanha, me parece que estão relativamente equivalentes. Efeito incumbência, o Rafael citou, no histórico das eleições presidenciais, todos os candidatos a presidente que tentam a reeleição conseguem fazer com que a avaliação de governo, que tem uma correlação direta com intenção de voto no incumbente, melhore ao longo da campanha. Por enquanto, a avaliação do governo, a popularidade do governo Lula melhorou um pouquinho aí a partir de abril, maio deste ano, mas o Lula ainda está com saldo negativo de aprovação, segundo a maioria das pesquisas.
Então, esse efeito incumbência para o Lula ainda não se manifestou, mas os dados de eleições anteriores mostram que a melhora da avaliação de governo ocorre principalmente durante o período de campanha, então pode ser que ainda ocorra essa melhora no caso do Lula. Bom, outro tópico importante é o perfil do eleitor pêndulo, quer dizer, aquele eleitor que vai definir de fato o resultado da eleição presidencial. E por várias razões, a nossa conclusão é que o eleitor pêndulo relevante ele é o eleitorado feminino, de baixa renda e localizado no Sudeste. Ah, esse é o perfil mediano, digamos assim, do eleitor pêndulo relevante. As mulheres, as pesquisas deste ano, desculpa, e de anos anteriores mostram que as mulheres, o eleitorado feminino tende a se definir mais tardiamente em relação à decisão de voto, até porque, em geral, o eleitorado feminino é menos atento aí à questão da política. A gente sabe que o eleitorado feminino é predominante no país e que no eleitorado feminino, o Lula tem uma vantagem expressiva em relação ao Flávio Bolsonaro. Isso já aconteceu em 2018, está se repetindo neste ano, até com um pouco mais de força em relação a 2018. Então, um grande problema para o Flávio Bolsonaro é superar a rejeição no eleitorado feminino, que me parece, temos essa convicção de que faz parte desse perfil do eleitor pêndulo mediano. E de baixa renda também, mas aí principalmente na faixa entre 2 e 5 salários mínimos, quer dizer, não é baixíssima renda, mas é baixa renda. E no Sudeste, porque levando em conta o resultado da eleição de 2018 e de 2022, os dados mostram, depois aqui na apresentação, quem tiver interesse em receber, vai olhar aqui os dados que eu preparei, mostram claramente que a diferença entre 2018 e 2022, quando da votação do Haddad em 2018 e do Lula em 2022, é que o Lula teve uma votação muito mais expressiva nas grandes cidades do Sudeste. Então, o Sudeste foi uma região chave e principalmente as grandes cidades do Sudeste foi uma região chave para dar a vitória para o Lula em 2022 e, a nosso ver, muito provavelmente isso se repetirá em 2026. Então, em termos geográficos, digamos assim, a batalha principal dessa eleição presidencial vai transcorrer nas grandes cidades e capitais do Sudeste. E, por fim, em questão da abstenção, o Rafael, já respondendo uma pergunta, disse que, com razão, de que os institutos de pesquisa, e, na verdade, o nosso agregador, ao fazer esse filtro pelo viés da pesquisa, das institutos de pesquisa e pelos resultados dos institutos de pesquisa em 2022, já filtra de alguma maneira essa questão da abstenção, né? Mas a questão da abstenção, dada aí a pequena diferença entre Lula e o Flávio Bolsonaro, pode afetar o resultado final. E aí, o que os dados mostram em relação à questão da abstenção? Que a abstenção é menor no Nordeste, olhando primeiro e segundo turno de 2018 e 2022, então é um ponto a favor do Lula. Ela é menor no eleitorado feminino, então também é um ponto a favor do Lula nessa questão da abstenção, mas é maior entre os eleitores mais pobres, e isso aí conta contra o Lula e a favor do Flávio Bolsonaro na disputa. Bom, vou parar de compartilhar e vamos passar aqui a responder as questões. Se vocês tiverem mais alguma questão, por favor, mandem lá
no chat que a gente continua respondendo. Deixa eu abrir aqui o chat. Uma pergunta aqui do Bruno sobre quais são os critérios que a gente utilizou para classificar os congressistas de direita, esquerda ou de centro. Se é a partir do partido ou leva em conta as pautas de cada parlamentar. A classificação é partidária, viu, Bruno? A gente leva em conta o perfil do partido e aí para alguns partidos pode haver alguma discordância em relação à classificação de centro, direita, e eu simplificar, não abrir centro-direita, direita, etc. Condensei em esquerda, centro e direita para facilitar o nosso trabalho e avaliação. É, mas essa é uma classificação partidária, até porque vários trabalhos da ciência política brasileira indicam que dentro dos partidos há uma consistência ideológica e em termos inclusive de votação no Congresso maior do que o senso comum avalia. Então há uma certa homogeneidade dentro dos partidos em relação à posição ideológica dos congressistas, então essa é uma classificação partidária. Em resumo, considerando a atual situação, os atuais partidos, eu estou considerando como partidos de direita PL, em primeiro lugar, PP, União Brasil, Republicano e Podemos. Partidos de centro, PSD, MDB e PSDB, e partidos de esquerda, PT, ou de centro-esquerda, bom, de esquerda, né, na verdade, estou classificando tudo de esquerda, PT, PSB, PDT e PSOL. Então, essa é a configuração partidária que a gente utilizou para fazer aquelas. Aquelas, aquela classificação. Bom, a pergunta do Fernando Sampaio a respeito do perfil do eleitor e abstenção, o Rafael já respondeu. Ah, o Felipe tem uma pergunta, Rafael, a respeito de como o viés de metodologia de cada pesquisa é determinado, se é baseado na linguagem das perguntas ou na fase de recrutamento dos entrevistados. Essa é para você responder. Bom, Felipe, beleza. Bom, Felipe, são dois critérios, né? Primeiro, a gente olha qual foi o resultado da eleição e compara com as últimas pesquisas de boca de urna em 2022. Então, esse é o ponto de partida. A gente não pode só usar essa informação de quanto cada instituto errou na eleição passada, porque são 4 anos de diferença e os institutos podem ter se adaptado, né? A gente tem que levar isso em consideração, que o instituto pode ter percebido, por exemplo, que pegou menos o eleitor de classe D e E e fazer alguma adaptação metodológica para responder a isso. Então, a gente parte do resultado da diferença, né, do desempenho de cada instituto na eleição passada, e a gente vai atualizando com os dados da eleição desse ano. E aí os dados da eleição, essa atualização é feita com a diferença sobre o consenso. Então a gente calcula qual é o consenso das pesquisas nessa eleição, nesse ciclo, e aí partindo do ponto lá de onde, de qual que é o viés que o Instituto tinha para em 2022, a gente vai atualizando com base nas pesquisas atuais. Todo dia, toda vez que sai uma pesquisa nova de qualquer instituto, Datafolha, da Quest, a gente incorpora esse resultado dessa pesquisa no nosso agregador e automaticamente a gente está fazendo uma reavaliação de cada instituto. Então, quanto isso está destoando do consenso das demais pesquisas. Então, essa aqui é a metodologia que a gente usa, não é avaliação de perguntas, é tudo estritamente com base em resultado e em números. Deixa eu continuar aqui. Pergunta ou da Kainso, sobre, na última eleição tivemos 4,59% de votos brancos nulos, 20,59% de abstenção. Qual dos dois lados tem mais chance de conseguir atrair essa massa de 1/4 da população a votar em seu favor? Bom, é difícil responder essa pergunta objetivamente. Em primeiro lugar, ah, em torno de 20 a 25%
do total do eleitorado não vai votar efetivamente, mais ou menos 20% foi o nível de abstenção da eleição presidencial passada. É provável que esse nível de abstenção aumente na eleição deste ano, dado aí um certo desencanto de eleitores dos dois lados, mas me parece talvez um pouco mais preponderante de eleitores mais à direita. Então, a abstenção deve aumentar e, considerando brancos e nulos, então, em torno de 25% de eleitores não vão votar, então, não se posicionarão nem de um lado, quer dizer, são eleitores que não darão voto, quer dizer, nenhum dos candidatos tem efetivamente, nesse sentido, capacidade de atrair o voto desses eleitores, porque é um voto que não estará presente na urna efetivamente em termos de votos válidos. Mas, em geral, uma hipótese que é razoável para. Aí não em relação à abstenção exatamente, mas aquele pequeno percentual de eleitores que nas pesquisas diz que está em dúvida, que não sabe ainda, que mostra a vontade de votar em algum dos candidatos, mas ainda não se definiu. Isso nas pesquisas hoje, com exceção da Atlas, que é quase zero, e da Quest, que é um percentual um pouco maior. Esse é um percentual pequeno, 3, 4, 5%. O exercício mais razoável a se fazer é que esses eleitores se distribuam proporcionalmente às intenções de voto já detectadas pelas pesquisas a favor de um ou de outro candidato. Então, concluindo, essa parcela de não voto ou de indecisos é difícil que ela seja realmente decisiva para um lado ou para o outro, porque uma parte grande não vai votar, simplesmente, e uma pequena parte, a tendência é que se distribuam de maneira mais ou menos proporcional às intenções de votos registradas nas pesquisas. Uma pergunta do Adriano: qual o meio mais eficaz de campanha? Mídia tradicional, redes sociais, app? Uma avaliação sobre como se distribui a atenção da população pêndulo. Em relação ao eleitor pêndulo, bom, as pesquisas em geral mostram que o eleitor de mais baixa renda, ele e menos engajado na questão política eleitoral, ele se informa principalmente pelas mídias tradicionais ainda, tá? Então, televisão em primeiro lugar, rádio, televisão em primeiro lugar, e depois a mídia tradicional. Hoje não tem mais mídia impressa praticamente, mas é a mídia tradicional que aparece aí nos sites dos grandes jornais brasileiros. Então, pro eleitor de mais baixa renda e menos engajado no acompanhamento da disputa eleitoral, essa mídia mais tradicional ainda é bastante importante. E aí, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão ainda é um instrumento de campanha importante. E, como eu disse, o Lula tem uma ligeira vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro nesse quesito. O Fernando Fer pergunta aqui sobre. Agradece a participação, diz que tivemos um ótimo webinar, obrigado, Fernando, pela avaliação. E sobre a composição do STF. Ser muito pró-governo. Bom, se o Lula se reeleger, ou qualquer próximo presidente, descontando aí a cadeira vaga hoje, né? O próximo presidente vai poder indicar 3 novos ministros. Se o Lula se reeleger, a composição do Supremo vai se tornar majoritariamente feita por nomes indicados pelo PT e pelo Lula. Se o Flávio Bolsonaro se eleger, haverá um maior equilíbrio aí na composição do Supremo Tribunal Federal. O Fernando pergunta se essa composição mais petista, entre aspas, do Supremo, se isso pode criar aí conflitos com o Congresso mais à direita. Pode sim. Aliás, a gente presenciou isso
nesses últimos anos, uma tensão aí mais ou menos constante entre Supremo e Congresso. Então, essa é uma questão, sim, que pode continuar a se manifestar no nosso ambiente político institucional a partir de 2027. Bom, pergunta do Armindo Ramos. Até que ponto a deterioração de indicadores fiscais, especialmente o aumento da dívida com o percentual do PIB, tem potencial para afetar a popularidade de Lula e alterar a dinâmica eleitoral a ponto de reduzir a vantagem do Flávio Bolsonaro? Minha avaliação, Armindo, é que o debate sobre a situação fiscal do país, ela atinge uma parte muito restrita, muito pequena do eleitorado, aquele eleitorado mais bem informado em relação à situação da economia, que acompanha o noticiário econômico com mais cuidado e atenção. Então, minha resposta é não. A questão fiscal, em termos de impacto eleitoral, é muito baixa, a meu ver, mas pode ter um efeito importante posteriormente, a partir de 2027, na popularidade, na avaliação do governo, se a questão fiscal acarretar um tropeço mais importante da economia, por várias razões, e com uma piora da macroeconomia do país, isso sim tem um impacto negativo sobre a popularidade do governo. Então, eu resumo: impacto eleitoral irrelevante, mas tem um impacto a posteriori, porque o não endereçamento, se a questão fiscal não for minimamente ah, consertada pelo próximo governo, isso pode ter um impacto aí sim relevante sobre a popularidade do governo e causar problemas políticos para o próximo governo, seja ele quem for. Bom, Minas Gerais continua sendo um estado crítico para decidir a eleição? Se sim, existe pesquisa que é mais orientada para a região? Olha, a gente só vai ter essa resposta no final da eleição. Me parece que essa ideia de que Minas é um espelho do resultado nacional da eleição continua basicamente válido. Afinal de contas, o histórico das eleições, de todas as eleições presidenciais é mais ou menos esse. O resultado de Minas reflete muito proximamente o resultado da eleição nacional. Isso pode ter a ver aí com a composição do eleitorado em Minas. Tem uma parte de Minas que é próxima do Nordeste, uma parte que é próxima do Sudeste. Então, na composição do eleitorado de Minas, isso tem acontecido nas últimas eleições, disso refletir o resultado nacional. Então, a resposta mais provável é que sim, né? Algumas pesquisas específicas para Minas já estão surgindo. Por exemplo, a Quest, 2 semanas atrás, divulgou uma pesquisa só para Minas Gerais. A pesquisa para Minas Gerais mostra mais ou menos a situação da eleição nacional. O Lula é um pouquinho à frente do Flávio Bolsonaro, se não me engano, 3 ou 5 pontos em Minas Gerais, que é mais ou menos como ele aparece na própria pesquisa Quest em nível nacional. Se você quiser complementar alguma resposta, Rafael, fica à vontade, tá? Bom, Wallace, com possível reeleição do presidente Lula, o Congresso de Governadores mais centro-direita e direita, como enxerga a relação do governo federal com o Congresso, governadores, tendo em vista a dificuldade do governo federal fazer o superávit fiscal primário nesse último mandato? Bom, essa é uma questão que dificulta a governabilidade no caso da reeleição do Lula. Então, ele vai ter que lidar, como lidou neste atual mandato, com o Congresso majoritariamente de direita e com governadores majoritariamente de direita. É, o, a tendência, como aconteceu neste terceiro mandato e, de certa maneira, no primeiro e segundo mandato do Lula, é que ele abra algum espaço para a participação de partidos do Centrão no Ministério e que negocie pautas específicas com o Congresso. Nesse terceiro mandato, o governo sofreu derrotas importantes no Congresso, principalmente relacionadas a questões que afetam o setor do agronegócio, meio ambiente e costumes, mas na pauta econômica,
O Congresso, apesar de ter um perfil mais à direita, aprovou praticamente tudo, eu diria toda a pauta econômica do governo, negociando com algumas mudanças ao longo do caminho das negociações, mas o arcabouço fiscal, reforma tributária e outras medidas importantes foram todas aprovadas no Congresso, mesmo sendo um Congresso mais à direita. Talvez a relação do governo com o Senado seja pior, mais difícil, a partir de 2027, se o Lula se reeleger, porque o Senado, é provável que o Senado tenha um perfil um pouco mais à direita, um pouco mais radicalizado à direita do que o atual Senado. Então, essa é uma questão que afeta, sim, a governabilidade do Lula, mas o Lula também tem experiência em lidar com congressos de maioria de direita. A pergunta do André Maffei sobre relação com os Estados Unidos e o Brasil. Se a gente acha que os Estados Unidos poderá interferir nas eleições de alguma forma. Bom, os sinais, né, que estão sendo que o governo dos Estados Unidos está enviando, e isso de maneira cada vez mais assertiva, é o de que o governo americano trabalhará, na medida da possibilidade que ele dispõe, contra a reeleição do Lula. Essa semana mesmo, aquele vídeo, né, falando da doutrina Monroe, que reafirmando a ideia de uma maneira bastante enfática, né, de que a América Latina é uma região que deve estar sob a hegemonia dos Estados Unidos, foi enfatizada no vídeo que circulou, um vídeo oficial, né, que foi da Secretaria, divulgado pela Secretaria de Estado, pelo secretário de turma do secretário de Estado Marco Rubio. Então, não há dúvida de que o governo americano prefere que o Flávio Bolsonaro seja eleito. Do ponto de vista eleitoral, a posição do governo Trump e decisões que o governo Trump tem tomado e a conexão entre o governo Trump e o Flávio Bolsonaro, ao meu ver, tem um efeito do saldo negativo para o Flávio Bolsonaro, então atrapalha o Flávio Bolsonaro. As pesquisas mostram isso claramente na disputa contra o Lula. Então, essas iniciativas, essas decisões e sinais do governo americano, a meu ver, até este momento, trabalham a favor da reeleição do Lula. E a questão, para mim, fundamental é saber, se o Lula for reeleito, como vai ficar a relação entre o Brasil e os Estados Unidos após a eventual reeleição do Lula. Se haverá um apaziguamento aí na relação entre Brasil e Estados Unidos, ou se o governo Trump vai continuar a ser relativamente hostil ao Brasil. A minha aposta é que o mais provável, me parece, é que haverá algum apaziguamento e que Lula e Trump voltem a se entender minimamente. Mas isso só depois da eleição. Até a eleição, não creio que haja espaço aí para uma reacomodação aí da relação Brasil-Estados Unidos, que como eu disse, os Estados Unidos, o governo americano está trabalhando para evitar a reeleição do Lula, mas é meio tiro no pé, porque as pesquisas mostram que isso está ajudando mais o Lula do que o Flávio Bolsonaro nas discussões aí, no debate, na posição dos eleitores a respeito da eleição presidencial. Bom, encerramos aqui a relação de perguntas que estavam aqui no nosso chat. Passamos já um pouquinho aqui do tempo reservado aqui para o webinar. Então, agradeço, Rafael, pela sua participação. O Rafael vai voltar aqui para um próximo webinar ali, depois do primeiro turno. A gente vai fazer um novo webinar para falar de eleição entre o primeiro turno e o segundo turno. Agradeço a atenção de vocês e convido também para os próximos webinars da Fora Intelligence. Fiquem atentos aqui à programação, aos convites que
que a gente encaminhará para vocês. Bom, então bom dia, bom resto de semana para vocês. Até a próxima oportunidade. Abraço. Obrigado, pessoal. Bom dia.